Fala pessoal, Christian aqui novamente com vocês. Quando o sistema percebe que ele vai perder e que ele vem perdendo apoio, ele abandona qualquer limite moral e parte para o vale tudo. Nesta semana, como nós vimos, as duas faces do desespero contra a verdadeira direita. De um lado, a esquerda operando com sua máquina de moer reputações, eles tentam colar a reputação nojenta e sem provas contra o recém-anunciado a vice-presidente na chapa com Flávio Bolsonaro, Alfredo Gaspar. Mas a mentira dura pouco e o tiro está saindo pela culatra de um jeito extremamente humilhante para a esquerda. Do outro lado, nós temos a máscara da falsa direita despencando ao vivo, pois o candidato Chiquini colocou o Cestenaro do podcast Auron Talks contra a parede. O cara que age como um leão contra todos os outros candidatos, principalmente Flávio Bolsonaro, Caiado e Zema, ficou como um gatinho assustado quando foi desafiado a dizer o óbvio, de que Lula foi condenado por corrupção em 3 instâncias. Hoje, no Democracia Não é Relativa, nós vamos mostrar como um exame de DNA calou a boca de petistas e por que pregar voto nulo em segundo turno é ser cabo eleitoral de luxo do PT. Deixe seu like, se inscreva aqui embaixo no canal e bora para os fatos. Vamos começar pelo churume da política. Assim que o vice da chapa do Flávio Bolsonaro foi anunciado, a máquina de assassinato de reputação da esquerda entrou em ação. Inventaram, do nada e sem apresentar uma única prova, sobre um suposto escândalo de abuso sexual contra ele. O objetivo, é claro, criar a manchete. Para a esquerda, o que importa não é a prova, mas a narrativa. Se eles repetirem 1000 vezes, eles esperam que isso se torne uma verdade. Mas dessa vez a resposta veio de imediato e demolidora, pois a própria filha da mulher que foi supostamente abusada veio a público desmentir a farsa. Ela deixou a história cristalina, pois o pai verdadeiro dela é o primo do Alfredo Gaspar e não o político. Não teve abuso nenhum, que foi uma relação consensual na adolescência que acabou ocorrendo na gestação. E como quem não deve não teme, o vice da chapa de Flávio Bolsonaro fez o que qualquer inocente faria. Já ofertou seu material de DNA para provar de forma cabal de que ele não é o pai da moça que foi a origem do devido suposto estupro. Mas a história não acaba por aí. Ele exigiu que o processo continue em aberto, porque ele quer ver todos os petistas da esquerda que espalharam essa mentira nojenta respondam criminalmente por calúnia e difamação. Eles acharam que iriam intimidar a chapa com uma mentira, mas agora vão ter que se explicar na justiça. E é assim que se lida com a esquerda, se expõe à farsa e processo vai até o último centavo. Mas, como está na mão do Gilmar Mendes, dificilmente nós teremos alguma resposta antes do período eleitoral e a esquerda vai tentar continuar utilizando essa narrativa enquanto puder. Se a esquerda ataca com mentiras, a falsa direita ataca com covardia. Nós vamos falar do episódio revelador entre o candidato Chiquini e o sextenário do podcast Aaron Talks. Aqui, infelizmente, nós temos que concordar 100% com o candidato Chiquini, pois sextenário que adota uma postura de isentão superior
No microfone do podcast dele, ele é um leão, faz acusações pesadas, ataca implacavelmente todos os candidatos da direita raiz, bate no Flávio Bolsonaro, bate no Zema, bate no Caiado, com exceção do Renan. Mas aí o Chiquini faz a pergunta de $1 milhão. Ele questionou se ele teria coragem de dizer que Lula é corrupto. Gente, foi constrangedor. O leão virou um gatinho. Ele começou a gaguejar, começou a dar desculpas de que ele não poderia fazer esse tipo de questão porque ele seria processado. Pessoal, por que toda essa dificuldade? Pois vamos refrescar um pouco a memória dessa turma. Lula foi inocentado no caso do Mensalão, no caso do Petrolão e nos escândalos no colo da Lava Jato? Não. Ele foi condenado em 3 instâncias por mais de uma dezena de juízes por corrupção e lavagem de dinheiro. As provas não foram refutadas, elas existem. Dinheiro foi devolvido aos cofres públicos. O que aconteceu, pessoal, foi apenas uma mera manobra escandalosa, pois o STF criou a famosa, como todos sabem, leis do CEP e disseram que o juiz de Curitiba não tinha competência territorial para julgar o Lula e anularam todos os processos para que eles recomeçassem em Brasília. Mas vamos aos detalhes. O STF não anulou as provas, ele não disse que os juízes mentiram, que as condenações estavam erradas. Então, por que Lula não está preso? Porque, de uma forma muito conveniente, o STF segurou toda essa decisão para poucos meses antes do prazo de prescrição dos crimes ocorrerem. Eles sabiam que não haveria tempo hábil para a Justiça de Brasília realizar todo o novo julgamento, fazer toda a análise das provas e fazer a condenação antes dos crimes caducarem. A impunidade de Lula foi garantida pelo calendário e não pela prova de sua inocência. Mas tem gente na internet com medo de falar isso. Essa arreada que o Centenário deu ao vivo, escancarada, é uma real estratégia dessa turma. Eles batem na direita conservadora, mas na hora de enfrentar o sistema corrupto da esquerda, eles afinam. Que nos diga o candidato do MBL que elogiava Alexandre de Moraes, sabendo que ele estava descumprindo com a Constituição. Com esse discurso, ele mostra quem realmente eles servem. Eles defendem a candidatura do candidato do MBL para o primeiro turno, tentando rachar a direita, seguindo a cartilha idêntica da esquerda, pois já preparam o terreno para defender o voto nulo no segundo turno. Pois a matemática é simples, meus amigos. Em uma eleição polarizada, quem prega voto nulo no segundo turno contra a esquerda está automaticamente ajudando o PT a vencer. Eles sabem disso, eles preferem ver o país afundar sobre o comando da esquerda do que aceitar a vitória de um líder de direita conservador do qual eles não têm um controle. O discurso de isentão é só um uniforme de gala para um cabo eleitoral para o petismo. Seja pela calúnia inventada contra o vice da chapa do Bolsonaro, seja pelo isentão do podcast com medo de chamar um corrupto pelo que ele é, a engrenagem do sistema é uma só, para parar a verdadeira direita. Mas a verdade é como uma água e ela sempre acha brecha para vazar. O DNA expôs a mentira e o questionamento do Chiquini expôs a hipocrisia do Auron Darks. Aqui, pessoal, quero deixar bastante claro. No primeiro turno, estou apoiando, meu voto vai para o candidato Zema.
não para o Flávio Bolsonaro. Mas no segundo turno, contra qualquer um contra o PT, terá o meu voto. Então, antes que venham dizer que nós estamos tentando defender a família Bolsonaro, já estamos deixando claro aqui o nosso posicionamento. Se você não suporta todas essas falsas narrativas e covardia disfarçada de imparcialidade, deixe seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal para apoiar o jornalismo independente e compartilhe esse vídeo com os grupos. Não deixe o sistema te enganar. Por mais que o Renan diga que o partido dele, Missão, foi o primeiro partido totalmente de direita, ele esquece que já o Novo existe há muito mais tempo e realmente é de direita. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.